Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Então vamos falar sobre o caso, nós falamos durante a última aula sobre o caso 1 e caso 2, agora sobre o caso 3, analisando a grandeza termodinâmica denominada entropia. E o caso 3 trata sobre um fluido do tipo incompressível, um fluido incompressível sem dilatação, onde nós não verificamos dilatação volumétrica a partir de variação de temperatura. Então, nesse caso, nós temos a variação de volume igual a zero. Aqui, então, correspondendo à variação de volume do fluido, do tal fluido incompressível. Muito bem, então vamos considerar um processo termodinâmico do tipo reversível, e então nós podemos escrever aqui, com base nos estudos, nas aulas anteriores disponibilizadas no nosso canal, aulas disponibilizadas na playlist intitulada Termodinâmica, playlist esta disponibilizada no nosso canal, intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, canal este, hospedado e sediado na plataforma do YouTube. Então, em aulas anteriores, nós, ao longo do desenvolvimento dos estudos sobre termodinâmica básica, ou termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, nós mostramos que a variação infinitesimal de energia térmica ou variação infinitesimal de calor para um processo termodinâmico do tipo reversível pode ser escrito como a capacidade térmica sob volume constante multiplicado pelo infinitésimo de temperatura, indicando que o infinitésimo de calor ou infinitésimo de variação de energia térmica, de transferência de energia térmica, é uma quantidade do tipo diferencial não exata ou inexata. E quando nós estamos tratando com uma diferencial do tipo não exata, nós utilizamos este asterisco para indicar. Então, mais uma vez, nós temos uma diferencial inexata. Muito bem. Que grandeza é essa? C com subíndice V. Trata-se da capacidade térmica sob volume constante, pois nós estamos tratando aqui um sistema termodinâmico composto por um fluido do tipo incompressível, ou seja, um fluido com relação ao qual, se este eventualmente for submetido a um processo, a atuação de uma força externa de modo a tentar comprimi-lo, ele comportar-se-á de modo incompressível, então não haverá variação na densidade volumétrica de massa desse fluido, e nesse caso especial, sem dilatação ao longo do processo termodinâmico, nós indicamos aqui como ΔV igual a zero, variação de volume igual a zero. Então, o volume é constante e a capacidade térmica é uma capacidade térmica com subíndice V, indicando sob volume constante. Pois bem, então nesse caso nós vamos escrever aqui a variação infinitesimal. Nós já sabemos que ΔS, variação macroscópica de entropia, é entropia no ponto de configuração termodinâmica final menos a entropia no ponto de configuração termodinâmica inicial. Isso é igual a integral de linha, ou integral de trajetória, ou integral de caminho, do
tipo definida, onde o ponto inicial é o ponto de configuração termodinâmica inicial e o ponto final é o ponto de configuração termodinâmica final do sistema termodinâmico. Aqui, essa integral de linha aplicada sobre o infinitésimo do tipo diferencial inexata ou não exata do calor, ou, considerando de outro modo mais rigoroso, da variação de energia térmica para um processo reversível dividido pela temperatura. A temperatura esta é medida no contexto da escala Kelvin, na escala absoluta, onde a temperatura é maior do que zero, sempre maior do que zero. Pois bem, então nesse caso nós podemos substituir diretamente, não é, a expressão que relaciona a variação infinitesimal de calor com a capacidade térmica sobre volume constante, multiplicado pelo infinitésimo de temperatura. Então aqui nós podemos escrever integral de linha ou integral de contorno definida de I até F, capacidade térmica sobre volume constante, multiplicado pelo infinitésimo de temperatura, dividido por temperatura. Vamos considerar nesse caso, em particular, vamos tentar considerar que essa capacidade térmica sob volume constante é uma constante numérica, um valor numérico constante. De modo que a integral pode atuar somente sobre a variável temperatura, e então a capacidade térmica sobre volume constante pode ser retirada sem qualquer perda de generalidade do processo de integração. Então nós temos ΔS, variação de entropia, que é a entropia final menos a entropia inicial, igual a capacidade térmica sobre volume constante integral do ponto de configuração termodinâmica inicial até o ponto de configuração termodinâmica final, atuando sobre o infinitésimo de temperatura dividido pela temperatura, considerando essa temperatura absoluta na escala Kelvin como uma temperatura maior do que zero. Pois bem, então agora devemos usar aqui, fazer uso de algumas propriedades da análise real, mais especificamente do cálculo diferencial e do cálculo integral, a saber de que a integral de x elevado a n dx, ou seja, integral atuando sobre um polinômio x elevado a n, é igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, tal que n mais 1 deve ser diferente de zero e, portanto, por consequência, n diferente de menos 1. Então, assim, a integral, por exemplo, a integral de x elevado a menos 1 dx, ou seja, a integral de dx dividido por x, essa integral é igual ao logaritmo neperiano, ou logaritmo natural de x. Muito bem. Então, usufruindo destas propriedades, nós podemos escrever aqui a variação de entropia, entropia final menos entropia inicial, igual a constante determinada aqui pela capacidade térmica sob volume constante, multiplicado pelo logaritmo neperiano, logaritmo natural de temperatura, aplicando esta regra do cálculo integral, do cálculo diferencial e integral, aqui nos intervalos de ponto de configuração termodinâmica inicial até o ponto de configuração termodinâmica final. De modo que nós podemos escrever assim: capacidade térmica capacidade térmica sobre volume constante, multiplicado pelo logaritmo neperiano, logaritmo natural de temperatura final, menos logaritmo natural de temperatura inicial. Então, muito bem, vamos guardar este resultado aqui da variação de entropia e continuaremos o desenvolvimento deste problema durante a próxima aula. Agradecemos a atenção de todos nós.